Olá, amigos. Eu tô aqui de novo para tratar desse assunto Hillary Clinton versus Donald Trump. E tô falando disso não é porque o assunto está em voga, mas porque ontem à noite no jornal eu vi vários protestos em cidades americanas contra a vitória do Donald Trump. E eu fico pensando, a gente assistiu isso aqui também enquanto o Dória venceu o Haddad, a gente assistiu exatamente o mesmo tipo de insatisfação da população. E eu fiquei pensando o quanto disso é autêntico ou quanto está sendo simplesmente pressionado pela mídia, que a mídia está querendo convencer as pessoas da insatisfação, de que isso nunca deveria ter acontecido, está marretando na cabeça, está incutindo culpa nas pessoas pela vitória do Donald Trump. As eleições foram feitas democraticamente e a maioria que votou no Trump foi a maioria que venceu. Eu não entendo muito bem porque o protesto onde algumas pessoas acham que o direito delas devia prevalecer sobre o direito dos outros. A eleição é uma questão de maioria só. Então, me resta concluir que há muito protesto porque a mídia está castigando e bombardeando não só a população americana, mas a gente tem assistido isso aqui no Brasil também, está castigando as pessoas que acreditam que o Donald Trump seja o melhor candidato. Então, ontem eu entrei na Newsweek, que é uma revista bastante conceituada na internet, né? Essa é a homepage de ontem da Newsweek. Aqui tem a foto do Donald Trump, se você rola um pouquinho para baixo, tem esse tipo de informação, esse headline aqui falando Advice to Pro-Clinton Parents on Talking About Trump. Então eles estão dando conselhos para os pais pró-Clinton quando forem falar a respeito do Trump para seus filhos. E aí aqui embaixo tem uma legenda horrível, para não dizer que é no mínimo desrespeitosa, onde eles falam que o Donald Trump é alguém que é o ícone de tudo aquilo que a gente ensina as nossas crianças a não serem, e que esse ícone se tornou líder do mercado livre, seja lá o que significa o mercado livre. Então a mídia está nesse processo agora, todo dia a gente escuta como que essa vitória era inesperada, como ela é na verdade indesejada. E aí a gente pergunta, mas é indesejada por quem? Pela população ou pela mídia, né? Então, porque a população, a maioria venceu. E aí eu estava fazendo umas pesquisas para provar o meu ponto de vista. Então, quando Donald Trump se candidatou às eleições, né, a The Economist, que é uma revista também conceituadíssima e muito influenciadora, né, postou aqui o Donald Trump vestido de Uncle Sam, um bufão, né, com essa expressão aqui, really? Tipo, você está mesmo considerando a possibilidade desta pessoa se tornar o líder dos Estados Unidos? E depois The Economist solta uma outra revista com essa capa aqui, America's Best Hope, a melhor esperança americana, e eles colocam aqui no dedinho cruzado, ó, o desenho da Hillary Clinton. Então, obviamente que a mídia desejava que Trump ganhasse, né? Que o Trump perdesse e que a Hillary ganhasse. Isso aqui é um desejo da mídia, não é um desejo da população. A mídia aqui não está expressando o povo, ela está se expressando, né? Então, e é uma revista que influencia muito a decisão de certas pessoas, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então, para provar outras coisas similares, quando a mídia resolve interferir no andamento do sistema econômico, no andamento do sistema legal do mundo, né? Não é só dos Estados Unidos. Eu lembrei de uma revista que saiu em 2009, enquanto eu estava nos Estados Unidos. Essa capa ficou muito famosa, né? O Cristo Redentor decolando e a frase Brasil takes off, Brasil decola, em 2009. E eu lembro que eu fiquei chocada, falei, o que é que eles querem dizer com isso? Como o Brasil está decolando, né? Então, era na época do Lula, todo mundo estava postando as fichas no Brasil e aquela propaganda, né? E 4 anos depois, essa revista aqui, que
deve ter trazido muito investidor estrangeiro para o Brasil, porque leu, acha que é uma grande esperança, né? 4 anos depois, a mesma revista solta essa capa, né? Has Brazil blown it, né? Será que o Brasil arruinou as chances, né? Então, eu não sei se esse artigo na época foi comprado pelo nosso governo para fazer uma propaganda, para atrair investidores. De qualquer maneira, 4 anos depois, a revista praticamente solta uma errata, né? Não, na verdade, não tem nada em 2009 que já não tivesse arruinado, ou a caminho de estar arruinado, que não estivesse em 2013, né? Isso é uma prova. A outra prova foi, por exemplo, o Barack Obama. Então, a bendita Newsweek está aqui, ó. Em 2012, né? O Barack Obama, a Newsweek estava criticando os críticos do Obama, né? Why are Obama's critics so dumb? Por que os críticos do Obama são tão burros? Só para depois soltar uma revista assim, falando Hit the road, Barack, why we need a new president. Então, vai embora Barack e o porquê nós precisamos um novo presidente. Pode ser um novo presidente desde que não seja o Trump. Eles queriam que fosse a Hillary. De novo, a razão não me interessa. Então, o que eu tô vendo aqui é que a mídia fica... primeiro ela pressiona para que a gente tome decisões que ela quer que a gente tome, né? Talvez se a gente não tivesse a pressão da mídia, nossas decisões seriam completamente diferentes. E depois de tomada uma decisão, se a gente contraria o desejo da mídia, a gente vai ser massacrado, a gente vai ser desrespeitado pela mídia, falando como vocês ousaram fazer isso, que ridículo, que absurdo, né? Então, tá aí, quando você for brigar por qualquer coisa com um amigo no Face, ou pessoalmente, ou num bar, ou andando pela rua, ou discutir política, religião, qualquer coisa assim, pense se você está realmente brigando por suas convicções próprias ou se você está fazendo somente por uma pressão social, por uma pressão daquilo que você está escutando, sem filtrar, sem pensar muito, né? Quando a gente não pensa nas nossas convicções, quando a gente só é influenciado e retransmite, a gente não tem argumentos para defender os pontos de vista. E quando falta argumento, a gente parte para a violência, a gente parte para o quebra-quebra, para as manifestações na rua, porque a gente não consegue convencer o outro de pontos de vista. Para você convencer o outro, você precisa 2 coisas. Primeiro, estar bem informado e seguro das suas convicções. E segundo, você precisa ter a capacidade de articular o seu próprio idioma para convencer o outro de que seu ponto de vista é melhor do que o ponto de vista do outro. Uma terceira coisa é imperativa, você precisa manter a mente aberta, porque às vezes alguém aparece com um argumento inteligente, talvez para você até inesperado, um outro ponto de vista que pode ter razão e você deve absorver aquilo, deve filtrar, valide aquela informação, tenha certeza de que aquela informação é verdadeira. De repente você muda a sua posição, não tem nada de errado em mudar de ideia. Né? Mudar de ideia é um sinal de uma pessoa inteligente, né? Se existem argumentos para tanto. Então fica aí a minha mensagem, tenha certeza de que seus pontos de vista são seus, não são dos outros. Argumente, use inteligentemente o seu idioma, defenda seus pontos de vista com inteligência, não precisa quebrar nada. Então, é a minha mensaginha de hoje, eu espero que seja de ajuda. Um abraço e até o próximo tema. Tchau!